Graça e paz a todos. Então vamos para mais um vídeo, mais um estudo bíblico aqui da Palavra de Deus. Uma pessoa do canal do Facebook me perguntou: irmão, o que significa aquela parte onde o Senhor Jesus Cristo fala, né? Lá em Mateus capítulo 24, no verso 34, nesse texto base, que diz assim, ó: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, ele perguntou nessa base, né, a questão da geração, a questão de que tudo isso aconteça. Então vamos fazer um estudo para analisar o contexto, para analisar o tempo, para analisar como o Senhor Jesus está falando, está expressando, está entendendo essa frase, essas palavras, tudo dentro do contexto, tá certo? Então você já vai aí pegando sua Bíblia, fazendo sua anotação, porque nós vamos começar mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. De Mateus, vamos começar aqui no capítulo 24, a partir do verso 1, para que possamos entender o que realmente significa essa mensagem. Fala também da destruição de Jerusalém, mas ele vai mais além, ele tem um sentido duplo. O Senhor Jesus quis também mostrar sobre o que acontecerá com a igreja, com as gerações futuras, não só com aquela geração do povo judeu, tá certo? Da destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70, tá certo? Mas também das gerações futuras, porque o Senhor Jesus, ele prega sobre o reino, foi o maior assunto que o Senhor Jesus falou, foi sobre o reino de Deus e a salvação e os sinais antes da sua volta. Ele falou que ia morrer, ia ressuscitar, mas que iria voltar novamente, ia ascender aos céus, mas queria voltar novamente. E ele sempre falava isso para os discípulos, tá certo? Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. Vou ler aqui também na minha Bíblia online, tá bom? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus começou dessa forma, né? Começou a indagar, começou a falar para eles, explicar a profecia bíblica a respeito disso, tá certo? Então eles ficaram amedrontados, ficaram um pouco preocupados, tá certo? Porque eles mostraram a grande construção do templo, né? O templo de Salomão naquela época. Então aquela grande construção, grandiosíssima, valiosíssima, né? De grandes estruturas, tá certo? Que depois foi destruído seria destruído pelos romanos. Então eles jamais iriam querer isso, tá certo? Por isso que eles ficaram preocupados. E dentro de uma oportunidade, eles perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, né? O que iria acontecer? O que estava acontecendo? Então, quando eles viram o Senhor Jesus estava sozinho ali, eles se chegaram ao Senhor Jesus, né? A multidão já tinha saído, e perguntaram no verso 3. E eles, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então você preste muito bem atenção nas palavras dos discípulos, que eles perguntaram, e o que o Senhor Jesus ele falou a respeito da pergunta dos discípulos. Então foi uma pergunta estendida, né? Eles se preocuparam também que o Senhor Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, com respeito ao templo, né? O grande templo de Deus daquela época. E também se preocuparam sobre a vinda de Jesus, que o Senhor Jesus fala muito sobre a vinda do reino e os sinais antes da sua vinda. Tá certo? Então, dentro do que o Senhor Jesus vai responder, ele vai responder mais ou menos umas 3 ou 4 perguntas dentro daquilo que os discípulos perguntaram. Aí ele diz, aí ele começa dizendo, né, verso 4: e Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então a primeira cautela que o Senhor Jesus pediu para nós termos é a preocupação para que ninguém nos engane. Por isso que diz, né, que a igreja ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a revelação espiritual do Espírito Santo de Deus na revelação da palavra. Mas para que possamos entender melhor ainda o que o Senhor Jesus vai explicar a seguir, voltamos um pouquinho aqui para o livro de Mateus, capítulo 21, tá certo? A partir do verso 33. Eu não vou estender muito, porque aqui ele fala da parábola dos lavradores maus, tá certo? E só para resumir, aqui na parábola dos lavradores maus, diz, né, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Esse homem plantou uma vinha, né? Ele fez uma torre, e ali ele construiu um lagar, e edificou uma torre, e arrendou os lavradores, os trabalhadores, para trabalhar ali naquela vinha.
tá certo? E depois ele foi para outro país, ele viajou, disse, olha, vocês trabalhem aí, depois eu venho para recolher os frutos, certo? Só que ele mandou outros trabalhadores dele, né, para recolher os frutos. Quando os trabalhadores dele chegou lá, aqueles trabalhadores que já estavam trabalhando na vinha dele, mataram os empregados dele. Aí ele foi e mandou outros trabalhadores, aqueles empregados também, novamente, mataram os trabalhadores deles também, para não entregar o que eles tinham colhido, né? Aí ele disse, não, agora eu vou mandar meu filho, mataram meus empregados, vou mandar o meu filho, talvez eles respeitem, tá certo? Aí mandou o filho dele, quando chegou lá o filho dele foi exigir a herança do pai, foi exigir que o pai, ali era do pai dele e tudo, aí os trabalhadores pegaram e mataram o filho do homem também, tá certo? Aí ele perguntou na parábola, né, que no final, ó, respondeu-lhe, verso 40, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores que mataram aqueles trabalhadores que foram mandados para recolher o fruto? Aí diz, ó, 41, respondeu-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras, né? Aí ele explicando, né, a parábola, né, dos lavradores maus. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, seja a pedra, o Senhor Jesus e a rocha, né, que eles rejeitaram. Aí diz, ó, portanto vos digo, verso 43, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, que ele produza os respectivos frutos. Ou seja, ele deu a oportunidade para aqueles lavradores tomar conta da vinha, e quando ele viesse, eles recolheram o fruto, entregar para ele, e ele depois ia dar um salário, ia dar uma parte para eles também. Certo? Mas eles não fizeram isso, quiseram ficar com tudo, mataram os empregados deles. Duas vezes, ainda por final mataram o filho dele, né? Que o filho simboliza o próprio Senhor Jesus. Os trabalhadores simbolizam os profetas, os evangelistas. Tá certo? Que o povo de Deus, por isso Jesus Cristo disse, né? Mataram os meus profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, né? Então Jerusalém, o povo, a maioria, claro que alguns aceitaram, mas a maioria do povo negou a Cristo. E é por isso que sobreveio grande destruição a Jerusalém. Por isso que Jesus Cristo disse, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por causa do pecado do povo, que mataram os profetas enviados por Deus. E depois mataram o próprio filho. Tá certo? Isso é a simbolização da parábola dos lavradores maus. Aí ele diz, e a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, né? Que é Cristo, né? Que é Jesus. Então, voltando agora para Mateus capítulo 24, para a gente entender melhor, ele diz, acautelai porque ninguém vos engane. Então tem que entender, para não ser enganado. A Bíblia diz, ó, porque, verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, falsos cristos, falsos profetas, né? enganando as pessoas. Então, isso aconteceu no tempo de Jesus? Aconteceu. Né? Falsos profetas também, lá no tempo de Atos, começaram a se juntar falsos profetas, tá certo? E também hoje, falsos profetas e falsos cristos, né? Tem até aquele Cristo, né? Falsos cristos, é um dos mais conhecidos, mas tem outros também em outros países. Então isso está acontecendo? Tá. Em qual geração? Já na nossa geração. A nossa geração está acontecendo. Tá certo? Então ele estendeu a geração, estendeu além daquela geração, do que iria acontecer. Aí ele disse, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aconteceu guerra na época deles? Aconteceu. A maior guerra na destruição de Jerusalém pelos romanos. Os romanos praticamente destruíram tudo. Destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Segundo a história, no ano de 73, eles se refugiaram no refúgio de Massada, mas mesmo assim, todos eles foram mortos. Né? Eles mesmos se mataram. O historiador Flávio José conta essa história na narrativa, que eles mesmos se mataram para não ser mortos pelos romanos, tá certo? Então houve grande guerra. De lá para cá, teve muita guerra? Teve, inclusive, no nosso tempo de hoje está tendo uma guerra também, né? Sempre tem guerra, tá certo? Então ele estendeu novamente. Ele fez um duplo sentido. Disse que aconteceria com o povo judeu, que aconteceu na destruição de Jerusalém, e estendeu para gerações futuras, tá certo? E vai para frente. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo terremoto? Aconteceu já? Aconteceu. O grande terremoto de Lisboa é um exemplo, né? E fora outros grandes terremotos que aconteceram, tá certo? Terremoto do Haiti e outros terremotos, tá certo? Peste, terremoto em vários lugares, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então os princípios das dores praticamente já estamos no princípio das dores, né? Nossa geração já está no princípio das dores. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados,
trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Está acontecendo também? Está. Muita traição, né, ódio das pessoas, até mesmo na igreja, infelizmente. Né, principalmente ódio, inveja, vingança. Não, tudo isso está acontecendo. Né? Aí ele diz, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está acontecendo? Está acontecendo também. Tudo isso são sinais dos tempos do fim. Porque vocês se lembram que os discípulos perguntaram a eles, tanto que acontecer na época deles, na geração deles, como nos sinais da sua vinda. Né? Ele já estava estendendo a pergunta sobre a profecia. Por isso que é um duplo sentido, na geração deles, de Deus na destruição de Jerusalém, e também na nossa, né? Na destruição final do mundo. Veja bem, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança, a gente perseverar até o fim para ser salvo, na fé e perseverança. Aí ele diz, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, é tão provável que ele estendeu as gerações, porque o evangelho do reino estava começando ainda, Jesus ainda estava fundando o cristianismo. Né? Depois que ele separou os 12 discípulos, depois que houve aquela perseguição em Jerusalém, os discípulos foram para outros lugares, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, aí lá em Atos os discípulos se reúnem novamente, depois ele chama o apóstolo Paulo através da visão espiritual, e dali começa o evangelho da graça de Deus, que é esse evangelho aqui, ó, o evangelho do reino, tá certo? Então se estende as gerações essa profecia. Aí ele diz, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem nem entenda. Aí ele já usa o que o profeta Daniel disse lá atrás, profetizou, que iria acontecer com o povo de Jerusalém, que justamente a presença do povo romano, a abominação da desolação. Por quê? Porque eles invadem o templo e destroem completamente o lugar santo, profanando o santuário. Tá certo? E os romanos, eles venceram os gregos, né? Os gregos venceram os medo-persas, e os medo-persas venceram os babilônios, tá certo? Então, os babilônios venceram também o povo de Jerusalém naquela época, até levaram Daniel cativo, né? Lembra do rei Nabucodonosor? Então também eles venceram o templo, né? E também profanaram o santuário, pegando os utensílios do templo. Da mesma forma, só a presença dos romanos na destruição do santuário e destruindo, já é uma profanação do santuário. Aí ele diz aqui, ó, que também para o final dos tempos, na aparição do último anticristo, né, vai ser também uma profanação ao terceiro templo, que já está sendo construído, já estão construindo, né, já está, o Instituto do Templo já está preparando a construção do terceiro templo, né, que o anticristo, o qual os judeus ortodoxos estão esperando, porque eles esperam ainda o Messias. Nós cremos que o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Eles ainda creem que o Messias ainda vai vir. Então, nós sabemos pela profecia do apóstolo Paulo que o anticristo vai se manifestar. Então, só pode ser o anticristo, tá certo? Então, aí o anticristo também irá profanar, nós sabemos pela profecia bíblica que ele irá profanar também o santuário com a sua presença. Lá em Jerusalém foi a presença do povo romano. No final dos tempos, é a presença do anticristo, tá certo? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, ele já está falando aqui da destruição de Jerusalém, né? Dando uma chance para aquelas pessoas fugirem, para não serem pegos pela grande destruição. Então, o que estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa, né, de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Quem estiver no campo, vá-se embora, fuja, tenha a chance de fugir. E orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado, porque no inverno, né, é ruim de fugir por causa do frio. E no sábado que as portas de Jerusalém estavam fechadas, não dá para você passar porque se fechava tudo por causa do santo sábado, né? Que é da pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Então cessa tudo, então tranca tudo, não dá para você passar. A cidade é fechada. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco vai haver. Ou seja, ele junta os dois acontecimentos, a destruição de Jerusalém e a grande tribulação final, quando tiver o anticristo, né, para perseguir a igreja. Tá entendendo? Aí ele diz, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então tem que ter cuidado com isso aí também, né? Dos falsos cristos e falsos profetas fazer sinais de mentira para enganar o povo. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, ei que ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Ou seja, não é que a vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago, não. O exemplo é como um relâmpago. Quando o relâmpago dá num canto, assim que ele dá lá, já ilumina tudo, né?
Está entendendo? Ele quer dizer isso, que a forma de iluminar, porque a glória do Senhor Jesus é tão grande que ilumina tudo. Vai se repetindo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que todo olho verá. E primeiro vai ressuscitar os mortos, depois os vivos. Aí ele diz, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rio de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, né? Mesmo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, que ele mandará os anjos ajuntar os seus escolhidos, os mortos em Cristo primeiro, depois os que ficarem vivos, serão também arrebatados para sempre estar com o Senhor, no arrebatamento, né? Na volta de Jesus, que é o arrebatamento. Aí ele diz, ó, aprendei por esta parábola, que é a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, esses são sinais. São sinais que, quando tudo vai se cumprindo, Jesus está mais próximo para arrebatar a sua igreja, para as bodas do Cordeiro, né? Nós temos um vídeo também falando sobre as bodas do Cordeiro no nosso canal. Aí ele diz, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... Aí ele diz, no verso 34, né, ó, quando viste todas... Verso 33, quando viste todas as coisas acontecer, aí no 34, que é o nosso texto base, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai, meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá certo? Então, vou ler só até aqui. Tá certo? Então, aqui, ele diz, né? Que em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Tudo o quê? Aquilo que passou da geração dos judeus, destruição de Jerusalém. E como a pergunta dos discípulos foi mais extensa, vem até nós hoje, e a igreja do tempo final, tá certo? Estendeu também para a geração final. Então, são as duas gerações, o povo judeu e o mundo todo, a geração do mundo todo, judeus e gentios, né? Os que aceitam Jesus como único legítimo Salvador, também que verão esses sinais e aguardarão a grandiosa volta do Senhor Jesus. Amém?